tarde. Fazer a pregação aqui sobre o Monte da Transfiguração de Jesus. João 5:24. Antes de ler o 5:24, vamos ler o 5:24, depois a gente bota no João capítulo 1, 16, 17 e 18. João 5:24. Jesus diz: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então vamos lá. No 22 fala: e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Então todo o juízo está no Filho, para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai. E quem o enviou? O Pai o enviou o Filho. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Então, os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Quem são os mortos? Os que estão mortos em pecados, porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 24. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos no 20. Porque quando eres servos do pecado, estavas livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado, feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Mas o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, chegarão a vez, a gente leu lá em João 5, voltando lá, João 5, 25, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Então, quem ouve o Filho de Deus, ouve o próprio Deus, porque Jesus é a imagem do próprio Deus. Então, quem ouve o Filho de Deus sai da morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O salário, deixa eu tirar aqui para vocês verem. Romanos 6:20. Mas a gente vai ler o 23. Romanos 6:20. Porque quando eres servos do pecado, estavas livres da justiça. Então, quando a gente está na carne, a gente é servo do pecado. Aí a gente está livre da justiça. E que fruto tinhas? Que fruto tinhas? Está falando a palavra. Quando você é servo do pecado, que fruto que você tem? É isso que a palavra está falando. Que fruto tinhas? Das coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Então, andando na carne, o homem anda na sua própria vontade. Andar na sua própria vontade é andar na carne. Andar na própria vontade, andar na carne é fazer a nossa vontade. Fazer a nossa vontade é ir contra Deus. Então, a gente tem que andar em espírito, o que Romanos diz, o texto diz que Romanos diz. Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para os cristãos em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Que não andam segundo a carne. Então, esse versículo de Romanos 8, 1, já quebra a tese dessas pessoas que falam que a salvação é apenas pela graça, pela fé, sim,
É pela graça, pela fé, mas tem que andar em espírito. Não pode andar na carne. Eles esquecem de ler o restante. Vamos lá, Romanos 8. Romanos 8. Vamos lá. Portanto, a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Então o texto aqui, Romanos 8, fala a nova vida debaixo da graça. Então, quem vem para Jesus vem para uma nova vida, debaixo da graça. Então é debaixo da graça, não é debaixo da lei. Nós não estamos na lei. Então nós temos que guardar a lei. Nós temos que guardar a graça. A graça é Jesus. Graça, favor imerecido, no qual o homem não merece salvação porque pecou contra Deus. Nós pecamos contra Deus. Então não merecemos salvação. Aí chega a graça. A graça, favor imerecido, significa Deus dá de graça para quem o recebe. Mas a todos quantos o receberam, a todos quantos o receberam, é todos que receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, no nome de Jesus. É esse nome. Quem está chamando por outro nome, não tem salvação ainda. É Jesus, querido. Não é para chamar outro nome. Tem que chamar o nome de Jesus. É um nome, um Senhor. Então, é Jesus o nome. É o Senhor Jesus. Quem chamar outro nome, está fora da salvação. A salvação é pelo nome de Jesus. A salvação é debaixo da graça. Então, não é debaixo da lei. Então, esqueça lei de Moisés. Esqueça mandamentos de Moisés. Esqueça mandamentos, 10 mandamentos, essas coisas tudo. Nós não estamos na lei, estamos na graça. A graça é Jesus. Graça é uma coisa, lei é outra. Segundo o Espírito de santidade e adoção. Então é um Espírito. Chega um Espírito para nós de santidade e adoção. Então nós somos adotados como novos filhos de Deus. As pessoas falam, nós somos filhos de Deus? Todos são criaturas, porque não obedecem a Deus. Quando recebe Jesus, se torna filho, porque começa a obedecer o pai. Aí se torna filho, porque o filho obedece o pai. Então, um filho que não obedece o pai está em desobediência. Então, o filho tem que obedecer. Portanto, vírgula, agora, nenhuma condenação há. Portanto, agora quando? O texto fala, agora o quê? Agora hoje. O agora é hoje. Quando você lê na palavra, no Evangelho, agora representa hoje. Hoje, dia de hoje. Que dia que é hoje? Hoje é segunda-feira, dia 25 de janeiro, feriado. Então, hoje, agora, nenhuma condenação há para os que estão. Para os que estão. Para os que estão. Então, pode ser que tenha pessoas que não estão em Cristo Jesus. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque tem as obras da carne e as obras do Espírito. Se você estiver nas obras da carne, você está andando na carne. Se você estiver andando na carne, você é inimigo de Deus. Se você estiver andando em Espírito, aí você se torna amigo de Deus. Para andar em Espírito, nós seres humanos precisamos do Espírito Santo. O profeta já profetizava lá atrás. Vamos lá, Isaías. Isaías 45. Então o profeta já profetizava isso aqui lá atrás, ó. Presta atenção. Isaías 45, 21. Anunciai, vírgula, e chegai-vos, vírgula, e tomai conselho todos juntos. Ponto. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Uma interrogação, é uma pergunta. Quem fez ouvir? Quem, vírgula, caidinho, quem está caidinho? Desde então, vírgula, o anunciou, vírgula, uma interrogação.
Porventura, a palavra porventura você parar e pensar, porventura, não sou eu o Senhor? Não sou eu o Senhor o quê? Está falando quem desde o início, quem desde então o anunciou. Quem fez ouvir desde a antiguidade. E não há outro Deus senão eu. Tá vendo? E não há outro Deus senão eu. A palavra está falando, o profeta está falando. O profeta está falando através de Deus. Deus mandou falar isso aqui. Ó, e não há outro Deus senão eu. Deus justo. Quem é justo, filho? Quem é o único justo? Justo é Jesus. Jesus ia vir ainda. Ele não está aqui atrás. Ele vai vir. Quem é o justo? O justo é Jesus. Só Jesus é justo. Não tem nenhum justo na terra. Não há um justo nenhum sequer. Então até Jesus chegar, não existia justo. Justo é Jesus. Deus justo e Salvador. Tá vendo? Tá Salvador, letra maiúscula. Salvador. Quem é o Salvador? Jesus. Ele vai vir. Ele não nasceu ainda. Aqui é o profeta Isaías, profetizando que ele vai vir. Ó, não há outro Deus senão eu. Cadê o texto? Não há outro Deus senão eu. Aqui, ó. Não há outro Deus senão eu. Quem está falando? O Espírito de Cristo no profeta Isaías, falando que vai vir. Que fora dele não há outro Deus. É isso que ele está falando. Essa é o discernimento. O discernimento é esse. Saiu disso, está errado. Esse é o discernimento. É assim que se lê. É assim que se entende. Pela luz de Cristo, pela luz do Espírito Santo. Então se lê assim: e não há outro Deus senão eu. Então, Deus no profeta Isaías falando. Deus quem? Jesus, o Espírito de Cristo que estava neles. O Espírito de Cristo neles falando: não há outro Deus senão eu. Deus justo e Salvador. Quem é justo? Jesus. Quem é Salvador? Jesus. Jesus vai vir. Ele não nasceu ainda. O profeta está profetizando. Não há fora de mim. Então, por quê? É só em mim. É em Jesus. Porque tudo é em mim, Jesus fala. Aí você lê o outro. O 22. Olhai para mim. Está vendo? Ele mesmo falando. As pessoas não sabem ler as escrituras. Tem que ler com entendimento. Tem que ler para entender. Ó, olhai para mim. Quem falou isso? O profeta Isaías. Mas quem está falando isso? O Espírito de Cristo nele. No profeta Isaías. Olhai para mim. Para mim. É para olhar para mim. Como é que você olha para Jesus? Você tem que olhar no Evangelho. Quando ele vem. Lá no Evangelho, no Novo Testamento. Não é aqui atrás. É lá no Evangelho, Novo Testamento. Você só olha para Jesus no Evangelho, através de suas palavras. Olhai para mim. Aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou. Como é que você tem que... Como é que você olha para Jesus aqui atrás do Antigo Testamento? Não tem como olhar, porque ele não nasceu ainda. Ele vai nascer. O profeta, aqui é uma profecia. Olhai para mim. Ó, quer ver que é uma profecia? E sereis. Leia com atenção o Evangelho, querido. Não mude a palavra. A palavra sereis é profecia. É futuro. Ó, olhai para mim e sereis salvos. Aqui, ó. Olhai para mim e sereis salvos. Sereis, profecia. Não é aqui atrás. É profecia. O livro dos profetas é profecia. Não é coisas exatas aqui atrás. Não se esqueça. O Antigo Testamento é sombra. Sombra de uma coisa que vai acontecer no futuro. O Antigo Testamento é sombra. Não é coisas exatas. Coisas exatas é Jesus, é Cristo. Exato é Evangelho. Claro, nítido, cristalino. Não tem como enganar. Ó, olhai para mim e sereis salvos. Vírgula. Vós, todos os termos da terra. Ponto. Porque eu sou Deus e não há outro. Ó, porque eu sou Deus e não há outro. Jesus é Deus. Não há outro fora dele. Então, tudo fora de Jesus é... Como é que eu posso dizer? Tudo fora de Jesus é Satanás. É reino das trevas. É Satanás. É diabo. Tudo fora de Jesus é adversário. As pessoas têm medo de falar Satanás, diabo. Satanás, diabo significa adversário, querido. É contra Deus.
Tudo que é fora da palavra é contra Deus. Porque por mim, o 23, por mim mesmo tenho jurado. Saiu da minha boca a palavra de justiça? Saiu da minha boca a palavra de justiça? O Espírito de Cristo ensinou o profeta Isaías falando, saiu da minha boca a palavra de justiça? Qual a palavra de justiça, querido? O Evangelho é a justiça de Deus. Evangelho, Novo Testamento, justiça de Deus. As palavras de Jesus no Evangelho é a justiça de Deus. Não está aqui atrás no Antigo Testamento. Justiça de Deus é Evangelho. Justiça de Deus não é lei. Lei de Moisés. A justiça de Deus ia vir em Cristo. Cristo é justiça de Deus. E não tornará atrás. Está falando o profeta. Você quer voltar para trás? Quer voltar para a lei? Não tornará atrás. Quem volta para a lei, volta para trás. Não pode voltar para trás. E não tornará atrás. O profeta Isaías está profetizando. Está vendo? O profeta Isaías já falando aqui. Que diante de mim se dobrará todo joelho. Diante de mim. Diante de quem? Quem é o Salvador? Jesus. Diante de mim. Diante de mim, Jesus. Dobrará todo joelho. Se dobrará todo joelho. Porque por mim mesmo tenho jurado. Ponto. Saiu de minha boca a palavra de justiça e não tornará. O que é a palavra tornará? O que é a palavra tornará? Tornará é profecia, é futuro. Não é tornar. É tornará. Saiba ler com atenção. As pessoas não lêem com atenção. Tem que ler com atenção, querido. Tornará. Futuro. Não é tornar. É tornará. Leia com atenção. Antes de querer tentar colocar uma doutrina que não é verdadeira. Aqui, é tornará. Profeta Isaías, tornará. Vou botar bem perto para você ver aqui, É eu que estou falando ou está escrito? Tornará. Futuro. Profecia. Atrás. Ponto. Que diante de mim, diante de mim. Isso é ler as Escrituras, ler o Antigo Testamento com sabedoria. Que diante de mim. Profeta Isaías falando, que diante de mim. O Espírito de Cristo no profeta Isaías. Que diante de mim. Se dobrará? Se dobrará. Dobrará. Futuro, querido. Dobrará. É futuro. Tem que ler cada palavra pausadamente. Dobrará. Não é dobrar. É dobrará. Futuro. Futuro. Dobrará todo joelho. Quando eu chegar na terra, quando eu trazer minha palavra, quando eu ressuscitar dos mortos, todo joelho se dobrará perante mim. É difícil entender isso, querido? Então leia com atenção, para não blasfemar a palavra. E por mim jurará. Futuro. Jurará. E por, caidinho, tá caidinho por mim. Tá caidinho aqui a palavra. Tem que ler pausadamente. E por mim. Caidinho. Por mim. Tá caidinho a palavra. Por mim. Jurará. Futuro. Toda língua. De mim se dirá, 2 pontos. Deveras no Senhor a justiça e força, até ele virão, futuro. Mas serão envergonhados todos que se irritarem contra ele. Vai ser envergonhado quem se irritar contra Jesus. Mas no Senhor será justificada. Será. Pega a sua Bíblia e acompanha. Será. E se gloriará. Futuro. A descendência de Israel. Isso aqui é profecia. Para se cumprir em Cristo. Todo o texto, do 21 ao 25. Profecia. O que é a profecia, querido? Profecia é uma coisa que vai acontecer. Quando Cristo chegar, isso que se cumpre. Glória a Jesus. Tem que se ler com atenção, querido. Senão você vai ser enganado. Vai para a transfiguração, um monte da transfiguração. Mateus 17. Quando você pega a Bíblia, querido, para ler, você tem que saber o que você está lendo.
Se você abre o livro de Êxodo, você está lendo Êxodo. Moisés, livro da lei. Pentateuco, Torá. Não importa os nomes que está dando. É os 5 primeiros livros da lei. É lei. Não é graça, é lei. Quando você pega o livro dos profetas, você está lendo profetas, profecias. Profecias que vão ser cumpridas. Cumpridas quando? Não importa se vai ser em Cristo. Tem profecias de Daniel que está para ser cumprida em Apocalipse. Profecias de Daniel cumpridas lá na época de Jesus. Profecias de Daniel cumprida há 70 semanas, cumpridas depois de Cristo. Então, profecia vai se cumprir. Profecia se cumpre. Leia com atenção, querido. Quando se tem o Espírito Santo, não é enganado, querido. Pessoas não leem com atenção. Leia com atenção. A transfiguração de Jesus. Vamos ver a glória de Jesus. 6 dias depois, Mateus 17:1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João. Presta atenção. 6 dias depois. Depois que Jesus falou, os discípulos de Jesus devem levar sua cruz. Ó, tá vendo aqui, ó? 6 dias depois. Ó, para você receber a revelação, você tem que ler pausadamente cada palavra. 6 dias depois, vírgula. Então, leia devagarinho, ó, com atenção. Senão o Espírito Santo não te dá entendimento. Ó, não serve entendimento no seu, aqui, ó, no seu cérebro, na sua cachola. 6 dias depois. 6 dias depois do quê? Do anterior, do versículo anterior. De ele falar, os discípulos de Jesus devem levar a sua cruz. Ó, 6 dias depois de ele fazer essa pregação, ele vem e se transfigura diante de Pedro, Tiago e João. É o que estou falando, está escrito. Então, discípulos de Jesus mostra o que está escrito. Discípulos de Jesus defende o que está escrito. Não tem que sair do que está escrito. Senão Satanás te engana. Não se esqueça, Satanás é sábio. Ele que faz essas falsas doutrinas. Esse monte de religião. É que ele é sábio, ele sabe que o povo não conhece Jesus. Então é fácil de enganar. Só não engana quem conhece Jesus. Quem conhece Jesus não é mais enganado. Porque permanece no ensino dele. Ele diz, se vós permanecerdes na minha palavra. João 8,31. Então eu sou obediente, eu permaneço no que Jesus manda fazer. Entendeu? Eu permaneço. Quem permanece recebe a revelação. Se você não permanece, você é desobediente. Você não vai receber nada do Espírito Santo. Não vai ler e não vai entender. E não se esqueça, tem um Deus desse século que cega o seu entendimento. Se você não permanecer nos escritos do Evangelho, quem salva você é Jesus, através do Evangelho. Por isso que ele diz, ide por todo mundo, pregai o Evangelho. É para pregar Evangelho, querido. Novo Testamento. Prega o Evangelho, ele falou. Evangelho. Sabe o que é Evangelho? Novo Testamento. Difícil? Porque aqui não tem brecha, querido. Pregar o Evangelho não tem brecha para mentira. Ó. E transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol. Isso aqui é a glória de Deus em Jesus. Jesus mostrando a sua face, ó. E as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então Jesus mostrando a sua glória para os homens. E eis que lhe apareceram, olha só, Moisés e Elias falando com ele. Aí tem umas pessoas que falam aqui, ó, Moisés e Elias ressuscitou, ó, eles apareceram para falar com Jesus. Aqui, querido, é uma como é que se diz a palavra? É uma simbologia, querido. Uma simbologia. Apareceu lá, que seja Moisés e Elias. Né? Que tem que estar falando a palavra. Que seja, apareceu Moisés e Elias. Mas é só uma simbologia. Não quer dizer que eles ressuscitaram aquele dia que foi ali. Não. Eles apareceram ali para que Deus pudesse fazer uma comparação. Está dando para entender? Por que Moisés e Elias não podiam ressuscitar? Claro que não. Jesus até aqui ele não ressuscitou. Como é que alguém ia ressuscitar?
Como é que Moisés ia ressuscitar? Como é que Elias ia ressuscitar? Quem tinha que ressuscitar primeiro é Jesus, querido. Aqui, ó, Mateus 17, transfiguração. Jesus ainda não foi para a cruz. Então, leia com atenção. Leia pela luz do Espírito Santo. O Espírito Santo não te dá nada. Ó, o 4. E Pedro, vírgula, tomando a palavra, disse a Jesus, 2 pontos. Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos. Um para ti, um para Moisés, um para Elias. O que representa aquilo ali que apareceu para Jesus? Moisés, Elias e ele. Ó, aí Pedro, tomando a palavra, disse, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos. Façamos 3 tabernáculos. Um para você, um para Moisés e um para Elias. O que eles queriam fazer? Eles queriam homenagear. Pedro queria homenagear Moisés, queria homenagear Elias e queria homenagear Jesus. O que significa? Ele queria homenagear a Bíblia toda. É isso que ele está falando aqui. Ó. Vamos homenagear a Bíblia toda aqui. Ele nem sabe o que está falando. Nem sabe o que está falando. O que representa Moisés? Moisés representa a lei. Moisés, a lei de Moisés. A lei. A lei que vai julgar a humanidade. Porque a lei é para julgar. Elias. O que representa Elias? Elias representa os profetas. É isso que representa. Elias representa profetas. Aí fala, como é que você sabe que Elias não é o profeta Elias? Porque está falando lá em Malaquias. Eis que vos envio o profeta Elias. Não ia aparecer lá no deserto um profeta com o nome de Elias, pregando batismo de arrependimento. Quem é que apareceu no deserto pregando batismo de arrependimento? Que os judeus foram lá e perguntou para o João Batista, você é o Elias que havia de vir? Aí ele falou, não, eu não sou Elias, eu sou a voz do que clama no deserto. Quem é a voz do que clama no deserto? A voz do que clama no deserto são os profetas, que falam em nome de Deus. A voz é de Deus. A voz é de Deus. Nos profetas. Mas aí é o profeta que está falando. Não é o próprio Deus. O próprio Deus é quando Jesus fala. Ó, e estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. O que Deus Pai falou? Escutai-o. Para de ouvir a lei, para de ouvir os profetas e ouve agora meu filho. Porque se você não ouvir meu filho, você nunca vai aprender as revelações do Antigo Testamento, querido. Vai ler o Antigo Testamento trazendo outro discernimento, outro entendimento. Leia o Antigo Testamento, eu já mostrei como é que você lê lá atrás, querido. Tudo que você lê lá atrás é apontar para Cristo. Tudo que você lê no Antigo Testamento aponta a Jesus. Tudo é profecia. Tudo é sombra, alegoria de Cristo. Tudo que representa no tabernáculo lá de Moisés é Jesus. Tudo representa Deus na pessoa de Jesus. Só que Deus não está lá, Deus está em Jesus. Jesus ia vir ainda, querido. Você está lá em Moisés, Jesus está aqui, ó, falando. Deus está falando aqui, ó. Escuta meu filho. Para de escutar a lei dos profetas. E escuta agora meu filho, que ele chegou. Ele está falando. Escutai. Aqui, ó. Estando ele ainda a falar, ó, presta atenção. Eu estou falando o que está escrito, querido. Ó. Você tem que crer no que está escrito. Ó. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa, tá vendo? A nuvem aqui é luminosa, querido. Não tem trevas, não. Aqui não é Monte Sinai. Aqui a nuvem cheia de luz. Nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem, ó, e da nuvem saiu uma voz. Da nuvem saiu uma voz. Ó, e da nuvem saiu uma voz que dizia. O que a voz falou da nuvem? Qual é a voz? A voz falou o quê? Vou ler pausadamente, ó. Ó, que Deus Pai falou. Este é o meu filho amado. Ó, que Deus Pai está falando. Ó, querido, você que é desobediente, querido, Deus Pai é Ele que está falando. É Ele. Não é Rogério, querido. É Ele, está escrito?
É o que estou falando, está escrito. Está escrito, ó. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Comprazo é alegro. Em quem me alegro. Este é o meu filho amado, em quem me alegro. Escutai. 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 Para de ouvir a lei e os profetas. Para de ouvir Moisés e Elias, que Moisés representa, Moisés é a lei, Elias, os profetas. Para de ouvir Antigo Testamento, é isso que ele está falando, querido. A doutrina de Deus é o Evangelho, é o Novo Testamento. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Primeira carta de João. Vamos lá. Segunda carta. Falei primeira, segunda carta. Segunda carta de João, capítulo 1, versículo 9. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Então, a doutrina de Deus é o Novo Testamento. A doutrina de Deus é o Evangelho de Jesus Cristo. A doutrina de Deus é o Evangelho, os 4 Evangelhos e as cartas dos apóstolos, de Mateus a Apocalipse. A doutrina de Deus é essa, a palavra de Deus é essa. Todo aquele que prevarica, o que é prevaricar, querido? É sair disso, prevaricar. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. É o que estou falando, está escrito. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. É eu que estou falando ou está escrito? Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não persevera, porque Jesus mandou permanecer. Se vós não permanecerdes na minha palavra, se você não permanecer no meu ensino, se você não permanecer nas minhas palavras, nas palavras dos apóstolos, se você não permanecer no que Paulo fala, se você não permanecer no que Pedro prega, se você não permanecer no que Tiago prega, se você não permanecer no que Judas prega, tudo que está escrito no Novo Testamento, querido, se você não permanecer nos 4 evangelhos, tudo que o apóstolo Paulo pregou é evangelho, é o que Jesus pregou, não é evangelho verdadeiro. Ele só veio trazer o restante das revelações, que Jesus não poderia falar tudo abertamente, porque Jesus estava debaixo da lei. Jesus tinha que cumprir a lei. Cumprindo a lei, ele morreu e ressuscitou. E ao ressuscitar, ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide. Ele manda ir, pregai o evangelho a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu recebi todo o poder do meu Pai. Então, quem prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, evangelho, não tem a Deus. Quem persevera, quem persevera, permanecer, perseverar, aqui, perseverar, ficar no evangelho, no Novo Testamento, não sair do evangelho. A doutrina de Deus é o evangelho. Salvação é pelo evangelho, é o Espírito Santo que converte um homem. Não é por força nem por violência, é pelo Espírito. É o Espírito Santo que faz a conversão. Toda a obra da salvação é do Espírito Santo. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Quem permanece, persevera é permanecer. Na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. A doutrina de Cristo é o Evangelho. Não pode sair do Evangelho. Não pode querer adotar lei na igreja. A igreja de Jesus não pode ter lei. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina,
não recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Então, se você está saindo daqui, está voltando para a lei, querido, falando que tem que guardar mandamento, e fala que é mandamento de Deus, não é mandamento de Deus o Antigo Testamento. Nada. Nada. Mandamento de Deus é o Evangelho que Jesus veio trazer. Ninguém conhece Deus, Jesus falou. Está escrito na carta de João. Ninguém jamais viu a Deus. Vamos ver o texto aqui. Então quem revela o Pai é Jesus, querido. Deus não é revelado no Antigo Testamento. Deus se revela na pessoa de Jesus Cristo. As pessoas não lêem o Evangelho. Por isso depois tem que questionar. Você conhece Deus na pessoa de Jesus. Só em Jesus. Primeira carta de João. Aqui, ó. Vamos ver lá. Primeira carta de João 4:12. Tem que parar, querido. Se você está ouvindo o homem, para. Você tem que ouvir Jesus na palavra. Quando você passa a ouvir Jesus, você recebe a revelação. Começa a ouvir Jesus, querido. Aí você não vai ser mais enganado. Ninguém jamais viu a Deus. Está escrito ou não está, querido? Aqui, ó. Você tem que crer no que está escrito. É eu que estou falando? Eu só estou lendo, ó. Aqui não tem a minha interpretação. Ó, está escrito, ó. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém, ó, bem devagar. Ninguém jamais viu a Deus. Que Deus é esse na palavra que está falando? O Pai de Jesus. Ninguém jamais viu Ele. Aí fica uma pulguinha atrás da orelha aqui. Tá achando que o Deus do Antigo Testamento é Pai de Jesus? Claro que não. Aí o cara fica falando, peraí, se não é o Pai de Jesus é quem? O Pai de Jesus que não é, querido. O Pai de Jesus se revela em Jesus. É o Filho que revela o Pai. Ninguém jamais viu a Deus. Aí você fala, mas Moisés não estava vendo Deus lá? Não, querido, ele estava vendo anjo. No Novo Testamento está escrito que é anjo que ele estava vendo. Anjo. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós. Está vendo? E em nós é perfeita a sua caridade. Então, Deus se revela na pessoa de Jesus. Se Jesus não veio na terra falar as palavras do Pai, ninguém jamais ia conhecer Deus. Tá vendo que você não pode ficar na lei, no Antigo Testamento? Você não sabe quem é Deus lá, querido. Primeiro João. João 1, 16, 17 e 18. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A lei foi dada por Moisés. Então quem deu a lei? Moisés. Não foi Deus. Foi Moisés. Eu estou falando ou está escrito aqui? Porque a lei foi dada por Moisés. A lei foi dada por Moisés. Aí você pergunta, que lei? Que lei, querido? A lei de Moisés é de Moisés, querido. Não é de Deus. A lei é de Moisés. A lei foi dada por Moisés. Agora eu lhe pergunto, a lei te salva? A lei não salva. Quem te salva é Jesus. É a fé, é a graça, é Jesus. Ó, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, a graça e a verdade vieram por Jesus. Então, a verdade veio por Jesus. Então, o Pai é verdade. Em Deus não há mentira. Deus nunca foi visto por alguém.
A gente leu lá na primeira carta de João, ninguém jamais viu a Deus. Então, ninguém jamais viu a Deus. Esse Deus, o Pai de Jesus, habita na luz inacessível. Só quem viu ele foi Jesus. Deus nunca foi visto por alguém. Deus nunca foi visto por alguém. Deus nunca. O que é a palavra nunca, querido? Tem que ler bem devagar, para você ter entendimento. Deus nunca foi visto por alguém. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito, o Filho, que é Jesus, unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. O Filho unigênito que está no seio do Pai, o Filho está no seio do Pai, este o quê? O Filho o fez conhecer. Então você só conhece Deus Pai na pessoa do Filho. Você só conhece Deus Pai em Jesus, através das palavras de Jesus. Aí você conhece o caráter de Deus em Jesus. O que Jesus é, o Pai é. Se Jesus é amor, Deus é amor. Se Jesus é santidade, Deus é santidade. Se Jesus é verdade, Deus é verdade. Se Jesus tem todo o poder onisciente, Deus é onisciente. Se Jesus tem todo o poder supremo, onipotência, Deus é onipotência. Se Jesus tem onipotência, onisciência, onipresença. Se Jesus tem onipresença, Deus é onipresente. Aí as pessoas falam, mas Jesus não estava ao mesmo tempo em vários lugares. Claro que não, ele estava na carne, querido. Ele estava na carne. Ele não podia estar em todo lugar ao mesmo tempo. Ele estava na carne. Ele tinha que fazer a obra. Para de ser estúpido, ignorante, querido. Deus é espírito. Deus está em todo lugar ao mesmo tempo. Em espírito. Jesus estava na carne. Ele tinha que fazer a obra do Pai. Ele estava preso num corpo. Não. Então por isso você podia ver. Ele andava de cidade em cidade. O que a gente leu lá em Mateus 17? 6 dias depois, Jesus estava pregando num lugar, daqui a pouco ele tinha que andar de uma cidade para outra. 6 dias depois andando. 6 dias depois. Jesus tinha que andar muito, a pé. Naquela época não tinha BMW, querido, para Jesus andar. Hoje os pastores andam de BMW. Lá não tinha helicóptero, querido. Hoje os pastores, falso profeta, andam de helicóptero. Você acha que Jesus andava de helicóptero, querido? Não existia helicóptero. Os pastores hoje andam de helicóptero. Anda de jato particular. Anda de BMW. E você anda a pé? Vai a pé para a igreja? Vai dar tudo para a igreja, querido? E fica aí no papo de falso profeta, falando que tem que dar tudo? Abre o olho, querido. Sacrifício Jesus já fez por você. O único sacrifício que você tem que apresentar a Deus é o seu corpo. Sacrifício santo, suave a Deus. Romanos, vai em Romanos. Romanos 12. O único sacrifício que um ser humano tem que fazer é oferecer o corpo a Deus, que o corpo não pertence mais a nós, a Deus. É o único sacrifício que Deus pede, querido. Não é dinheiro não, querido. Não é dar o seu tudo não. Campanha do Salmo 91. Vem trazendo 91 reais para a igreja. Você é falso profeta, querido. Foge disso. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Esse é o sacrifício que Deus pede. E foi Ele que disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, sacrifício é do corpo. É o único sacrifício que Deus pede. Não é dinheiro, querido. Não é dinheiro. Se você está dando dinheiro para a igreja, você está sendo enganado pelos falsos profetas. Foge disso. Sai fora. Que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí o outro falou, mas é o pastor que está roubando. Se você seguir o falso profeta, você vai para o inferno junto com o falso profeta. Que Jesus disse, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Você está achando que o falso profeta vai e você não vai, querido? Você vai para o inferno junto com o falso profeta. Vai a igreja toda.
toda. Porque os cristãos são santificados pela palavra. Se o pastor não prega a santidade na palavra, como é que o rebanho vai se santificar? Não santifica. Fica tudo na carne. E você acha que na carne alguém vai ser salvo? Acabei de ler lá. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então foge dessas igrejas que falam que uma vez salvo, salvo para sempre. Foge. 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 Isso aí é Babilônia. É grande Babilônia. Jesus falou na palavra: sai dela, povo meu. Sai dessas igrejas mundanas. Porta larga. Porta estreita aqui, ó. Rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, vírgula, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, culto a Deus é o quê? É apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo a Deus, para que o Espírito Santo venha habitar em nós, para que a gente possa pregar esse mesmo Evangelho com autoridade e ousadia do Espírito Santo. É só isso. Glória a Jesus. É só isso. Passou disso, é procedência maligna. E não vos conformeis com este mundo, vírgula, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, vírgula, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente apresente o corpo para santificação. Sem santidade ninguém verá a Deus. Livro de Hebreus, vai lá, Hebreus 12. Hebreus, qual seja a agradável e perfeita vontade de Deus. Então a vontade de Deus é essa: a vossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tá vendo? Aí eu pergunto para você: como é que você quer ser santo, querido? Se você não está numa igreja. Para ser santo tem que estar numa igreja, você tem que congregar. Se você não congrega, como é que você faz as suas obras às escuras? Vou ler o texto lá em Isaías. 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que significa, todos nós temos que seguir a paz com todas as pessoas e seguir a santificação. Santificação não é buscar coisas do mundo, querido. Buscar riquezas. Ter Deus não é ter riqueza, querido. Ter Deus é ter santidade. Seguir a paz com todos. Seguir a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por isso que nesse dia Jesus vai falar, aos falsos profetas vão falar, mas em seu nome não fizemos sinais, milagres e maravilhas. Você apenas usou o nome de Jesus. Mas não foi Jesus que curou. Satanás cura. Satanás cura. Por isso que ele está escrito lá em Tessalonicenses: ele enviará a operação do erro. Vai Isaías 45. Você não pode fazer a obra às escuras, querido. Você tem que seguir Jesus numa congregação, numa igreja. Então busque Jesus, busque conhecer Jesus na palavra, busque ter entendimento, busque ter sabedoria. Chama o Espírito Santo, chama Jesus, aí ele vai te dar sabedoria, entendimento e discernimento. Sem isso o homem não consegue chegar a Deus. Deus só fala com os espirituais. Isaías 45. Desculpa, Jeremias. Jeremias 17. O pecado de Judá, versículo 1 de Jeremias 17:1. Jeremias 17:1. Vamos ler bem pausadamente. O pecado de Judá, o pecado de Judá está escrito.
o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, ó, um está caidinho, né? Com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante, vírgula, gravado na tábua do seu coração. O que está gravado na tábua do seu coração, querido? A lei. O pecado de Judá, a lei. O pecado de Judá está escrito com ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nos ângulos dos seus altares, querido. A lei é contra Deus. Está querendo guardar a lei, querido? Você está indo contra Deus. A salvação é pela graça. Toda a obra é do Espírito Santo. O homem não pode se salvar a si mesmo. O homem não tem mérito próprio. A salvação é apenas pela graça. É um favor imerecido. O homem não merece. O Espírito Santo chega para santificar o homem, transformar o homem. Corpo santo, templo santo, morada de Deus no Espírito. Então, o Espírito Santo tem que habitar no homem, mas no corpo santo. Então, por isso que o homem vem para Jesus, tem que sair do mundo para que o Espírito Santo santifique essa pessoa, para que o Espírito Santo possa habitar, para que Deus possa usar essa pessoa com sabedoria, entendimento, discernimento e levar a salvação para quem precisa. Volta lá. Isaías 29. 29 e 15. Vamos encerrar aqui. Isaías 29 e 15. Vamos ler desde o 13. Porque o Senhor disse, pois que esse povo se aproxima de mim, vírgula, com a boca e com os lábios, vírgula, me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. O profeta Isaías, escrevendo aqui o que Deus mandou ele falar. Aí ele disse, o que Deus mandou ele falar. Aí ele disse, esse povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra. Significa, a pessoa fala, eu também sou de Deus. Você está honrando Deus com os lábios, mas o seu coração está longe dele. Mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, doutrina de homem. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Então a pessoa está seguindo mandamentos de homens, doutrina de homem. Não está seguindo Jesus no Evangelho. Seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio desse povo. O Espírito Santo vem fazer a obra. A obra é do Espírito Santo. Uma obra maravilhosa e um assombro, vírgula, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá. Então, diante de Deus, ninguém é sábio, querido. Deus destrói o sábio com a sua própria astúcia. A sabedoria é de Deus. O Espírito Santo é a própria sabedoria. Quem tem o Espírito Santo tem a sabedoria de Deus. Porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor, fazem as suas obras às escuras. Às escuras, quer seguir Jesus do seu modo, às escuras. Não quer seguir Jesus numa congregação, tem que seguir Jesus numa igreja. O corpo não deve ser separado. A igreja de Jesus, o corpo está aqui, a mão e o braço está aqui e o pé está lá. Abre o olho, querido. O corpo tem que estar junto. Não pode estar separado. Fazem as suas obras às escuras e dizem, quem nos vê? Interrogação. E quem nos conhece? Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse ao barro, vírgula, e a obra dissesse do seu artífice. Artífice, não me fez? E o vaso formado dissesse do seu oleiro, nada sabe. A pessoa quer cegar a Deus, quer dar ordem para Deus, quer botar Deus na parede. Deus não é garçom, querido. Você está pensando que você é o quê? Glória a Jesus.
tem que se ajoelhar perante Ele, pedir perdão dos seus pecados. Você está no caminho errado. Siga Jesus no Evangelho, e só o Evangelho que te salva. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, porque está escrito: o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus falou, você não pode recuar. O povo de Israel recuou, ficou prostrado no deserto. As pessoas vêm para Jesus e se prostam, quer só suas benesses, quer cura, quer libertação, quer bênção. E o corpo, você renunciou à carne? Não renunciou? Então você não segue Jesus. Você não faz o que Jesus fala. Jesus falou: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Esse é o Evangelho. Passou disso é procedência maligna, é Satanás. Glória a Jesus. Que o Espírito Santo possa estar cada dia dando mais entendimento e sabedoria para vocês. Fica no Evangelho, fica no Novo Testamento, porque Ele mandou permanecer. Foi Ele que disse, João 8,31, se vós permanecerdes na minha palavra, a minha palavra é o que eu falei, e no Monte da Transfiguração o meu Pai falou: escutai-o, escutai-o. Tem como você escutar Jesus lá no Antigo, querido? Você escuta Jesus no Evangelho, nas palavras dele. Quando lê Mateus 24, vamos lá em Mateus 24, leia com atenção, com entendimento, querido. Mateus 24. Mateus 23. Jesus censura os escribas e fariseus. Ele está censurando escribas e fariseus. Quem que ele está censurando? Quem está na lei. Quem está em igreja debaixo da lei. Igrejas que seguem a lei são igrejas que não seguem a graça de Deus. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos. Está dizendo para todo mundo. Ele está dizendo à multidão e aos discípulos: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com suas obras, porque dizem e não praticam. Significa, todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelha-lo ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, o Evangelho é assim: você ouve o Evangelho e põe em prática o que o Espírito Santo manda. Então, é o Espírito Santo que faz a obra da regeneração. Esse é o batismo com fogo. É seguir a obra da regeneração do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos conduz dia a dia, de fé em fé, de conhecimento em conhecimento, de graça sobre graça. Observar, ele está mandando observar, vírgula, pois, vírgula, e praticar tudo o que vos disserem. Então, vamos dar exemplo. Ele está mandando fazer uma coisa que você vê que é, como é que se diz? É o profeta lá. Você ainda não conhece Jesus. Aí ele está falando aqui, ó. Jesus está falando do tempo da lei. Aí os fariseus estavam mandando fazer um negócio. Se você acha que é justo fazer, você faz. Mas aí depois ele fala: mas não procedai em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Então, você vai fazer o que você acha que é justo. Entendeu? É simples, querido. As pessoas querem complicar. Se o profeta fala lá, um exemplo, vamos dar um exemplo aqui, claro. Aí fala assim, um exemplo, vamos pegar um exemplo das mulheres. Fala que a mulher não pode ter o cabelo grande. Aí tem igreja aí que fala que a mulher não pode ter o cabelo grande, não pode cortar o cabelo. É ele que está falando, querido. O Evangelho não diz isso. Mulher pode cortar o cabelo, pode cortar. Claro, curtinho assim, ó. Precisa cortar tudo, né? O cabelo da mulher foi dado no lugar do véu. Cabelo bem bonito, grande, né? Mulher pode dar uns cortes para ficar assim mais bonito. Mas não vai deixar o cabelo lá embaixo. É isso que ele está falando. Tem igreja que a mulher não pode cortar o cabelo, aí deixa o cabelo crescer até lá embaixo. Pode cortar o cabelo. Por isso que ele falou: observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com suas obras, porque dizem e não praticam. Eles estão falando uma coisa, mas não praticam. Então, aí você vê o que é justo e você faz. Fala: não, eu vou cortar o meu cabelo do meu jeito, do jeito que eu acho que está ótimo. Claro que você não vai raspar o cabelo, né? Mulher não vai raspar o cabelo. Isso é doutrina do homem, querido. Doutrina do homem. Então você tem que saber quando é doutrina do homem e que é doutrina de Jesus, que está escrito na palavra. O que tiver na palavra, é isso que Jesus está falando. Você obedece e faz. Que é justo.
É isso, querido. É que as pessoas complicam as coisas. Jesus está falando uma coisa, ele está debaixo da lei, ele está cumprindo a lei. Então, ele não pode falar tudo abertamente. Mas o Espírito Santo, na palavra, através, hoje, a gente lendo o Espírito Santo em nós, através das cartas dos apóstolos, através do nosso entendimento, a gente vai lá ler Paulo, que está falando lá do como que a mulher deve se portar na igreja, que pode ter um cabelo grande, que o cabelo foi dado no lugar de véu, ela pode fazer uns cortes dela. Claro que ela não vai cortar o cabelo todo. Abre o entendimento, querido. Você tem que saber o que é doutrina do homem e o que é doutrina de Deus. Doutrina de Deus é o que está escrito. Então, quando alguém me falar uma coisa que não está escrito, é um homem que está falando, é um homem que está adotando isso. E se você acha que não é justo, não faça. Estou mandando você sair da sua igreja. Estou falando para você não andar em conformidade com as obras deles, da lei. Quando o homem fala isso, isso é lei, vira lei. Ele quer colocar lei na igreja, não pode. A salvação é só pela graça. É o Espírito Santo que faz toda a obra. Você ouve a palavra, o Evangelho, e você fala para o Espírito Santo: se isso é justo, que o Senhor faça a obra na minha vida, que o Senhor me liberte. Então, graça de Deus é isso, é só isso. Passou disso, é procedência maligna, é lago de fogo, querido. Glória a Jesus. O Espírito Santo abençoe cada vida sobre o Evangelho. Glória a Jesus.